Efésios capítulo de número 5, versículo de número 14. Aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Peço mais uma vez que curve a sua cabeça. Vamos fazer mais um minutinho de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, sou muito grato, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua presença. Ao Seu nome, Senhor, acima de tudo, seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração. Dê a Sua graça, Senhor, a Tua presença favorável a nós e enche-nos com Teu Espírito Santo. Fale conosco, Senhor, como o Senhor já tem falado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus, ao longo dessa semana, Ele tem colocado este versículo no meu coração, e sem demagogia, eu passei essa semana orando e me consagrando ao Senhor, porque é uma passagem, meus irmãos, que às vezes não estamos acostumados a viver e a ouvir nos nossos dias. Falo porque eu não estou aqui esta noite para poder ministrar a vocês um evangelho triunfalista. Eu sei que é culto de jovens, culto de adolescentes, mas não estou aqui esta noite para apresentar uma bandeja do evangelho adornada de ouro, mas uma bandeja que foi adornada de sangue e de sacrifício. Se nós estamos aqui esta noite, Igor, é porque lá atrás alguém orou e intercedeu pela tua vida. É porque de joelhos a igreja de Cristo cresceu, se fortaleceu, se fundamentou na rocha que é Cristo Jesus. O evangelho que muitos pregam hoje é um evangelho dito da prosperidade, um evangelho que te apresenta condições naturais para você viver nesta terra e conquistar as suas riquezas. Enquanto Paulo, ele volta do terceiro céu e ele não volta dizendo como era o terceiro céu, mas ele vai expressar algo muito glorioso, dizendo: eu não consigo expressar ou colocar em palavras aquilo que eu vi, porque eu vi coisas que são inefáveis, eu vi coisas que eu não consigo dizer, eu vi coisas que estão além da sua compreensão. João volta do terceiro céu dizendo que as ruas eram de ouros, os muros eram de jaspes, havia mansões celestiais, mas Paulo, ele vai dizer acima de tudo que a vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu não me ambiciono por causa do meu cabedal teológico, eu não estou ligando pelas minhas conquistas, porque Paulo era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem que conhecia a palavra de Deus. Paulo era um homem que sabia da lei de Deus, mas ele vai dizer: eu trato tudo isso como se fosse um esterco, porque eu conheci aquele a quem eu perseguia. Para Paulo, o céu não seria céu se Jesus não estivesse lá. A glória de Deus preenche aquele ambiente. Ele está dizendo que a vida eterna é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. O evangelho triunfalista vai te fazer olhar para essa terra, enquanto lá atrás nós vemos José no capítulo 50 de Gênesis dizendo: meus irmãos, eu morrerei, mas mais certo do que a minha morte é que amanhã Deus vos visitará e vos fará subir para a terra que Ele prometeu. Ele está dizendo: há algo que eu tenho que passar para vocês, e são diretrizes para que vocês vivam a boa e perfeita vontade de Deus. A minha morte é certa, mas mais certa do que a minha morte é que amanhã Deus vos visitará e vos fará subir. Prega-se hoje o evangelho como se nós fôssemos viver aqui embaixo, mas o nosso lugar é em cima. Ele nos visitará e nos fará subir para as mansões celestiais. Ele nos visitará e nos fará entender que existe algo preparado para o meu e para o teu coração que transcende todas as coisas que você hoje vê, que você hoje sente. Então Paulo, ele está expressando no capítulo 5, versículo 14, dizendo: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa passagem, ela chamou a minha atenção porque Paulo, ele está falando de alguém que está dormindo, e que existe um chamado para este homem que está dormindo. E o interessante é que ao decorrer do versículo nós vemos que quem dorme, não dorme entre os vivos, ele dorme entre aqueles que estão mortos. Paulo está tratando aqui de nada além do que a condição natural do homem.
aquela condição que foi manchada pelo pecado no Jardim do Éden. Ele está dizendo, existe alguém que está dormindo espiritualmente, mas existe um chamado de alguém que pode mudar a sua condição. Existe alguém que está com os teus olhos fechados, e quem está dormindo dorme entre os mortos, então não existe vida em si próprio. Paulo nos faz lembrar de algo que aconteceu no passado, quando Deus se relacionava com o homem. E o interessante é que quando Deus ele cria o homem, acontece algo dentro dele que nós chamamos de mitraim, que significa vida. O homem vive tanto espiritualmente quanto fisicamente. E a sua alma significa nefesh, aponta para algo que é desejo, vontade e fome. Mas fome do quê? Fome de Deus. Por isso que o homem ele não consegue satisfazer a sua alma longe do seu Criador. Ele está dizendo que quando o homem cai, ele morre espiritualmente. Ele estava diante da videira verdadeira, diante da árvore da vida eterna, mas escolheu andar pelos seus próprios caminhos. Daquilo que Deus disse, não olhe, o homem foi lá e olhou. Para aquilo que Deus disse, não toque, o homem foi lá e tocou. O homem preferiu ouvir a voz da criatura do que a própria voz do seu Criador. Ele preferiu dar ouvidos a paixões da carne, aquilo que acendia em seu peito, do que olhar para si mesmo e dizer, eu não sou merecedor, mas Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é céus. Por causa disso, aquelas entradas eternas foram fechadas contra nós. Perceba que a humanidade que estava de pé no jardim, agora se encontra caída fora dele. E é isso que nós chamamos de depravação total. Não existe no homem vontade, não existe no homem capacidade para se levantar e voltar para as entradas eternas. Não existe no homem força alguma para se levantar e se relacionar com Deus, porque agora está dormindo. Está abraçado com aquela inércia da alma, ele olha para o seu corpo, mas é como se ele não visse nada, porque quando ele dorme, quem dorme, dorme de noite, no meio das trevas, ou seja, o seu rosto estava encoberto, porque o pecado encobre o nosso rosto de Deus para que ele não nos veja. Então a condição do homem, da humanidade, é de alguém que está caído, é de alguém que está ferido. Paulo está dizendo, desperta tu que dormes, existe um chamado. Aleluia. O que a nossa igreja precisa entender, meu irmão, que o chamado do Evangelho de Cristo é para quem está morto espiritualmente. Se você está aqui esta noite é porque um dia você esteve caído, você esteve machucado, você esteve ferido, as pessoas não olhavam para o seu rosto, mas ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A humanidade olha para a cruz, mas não consegue se colocar de pé. A humanidade olha para a sua condição e vê que o jardim está longe, a presença de Deus está longe, e já não pode mais experimentar aquela graça que superabundava no jardim, já não pode mais experimentar a riqueza da sabedoria e do poder de Deus, porque está caído, está machucado, está depravado, não existe força. Seus olhos estão fechados, as suas pálpebras não têm força para abrir os teus olhos, porque as densas trevas encobrem o seu corpo, não deixa com que ele veja a vergonha da sua nudez, não consegue contemplar o terreno pelo qual está caminhando, e são terrenos lisos que não precisam de nada, a não ser o seu próprio peso para cair no inferno rumo à sua destruição. Tiago, que palavra é essa? É a palavra da cruz. É a palavra que aos olhos do mundo é loucura, é a palavra que é rejeitada, mas é a palavra que dá vida, é a palavra que traz esperança, é a palavra que restaura as feridas, é a palavra que coloca de pé aquele que está caído espiritualmente. Porque se existe alguém que está caído, existe um chamado para aquele que dorme. Aqui vai a pergunta, como pode um morto reagir ao chamado? Porque morto não expressa reação, morto não expressa intimidade, morto não consegue sentir, ele vive fisicamente, mas espiritualmente está depravado. Espiritualmente, o imagodeia, a imagem de Deus no homem foi manchada pelo pecado. Não existe bem suficiente no homem para se colocar de pé, mas muitos aí fora vivem como se Deus fosse semelhante a eles, e se esqueceram que Deus continua sendo santo, Deus continua sendo excelso,
Ele continua sendo soberano. É aquele diante cuja presença as pedras tombam, os montes se estremecem, o sol perde o seu fulgor diante da tua glória, os homens se prostram e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quem é esse? É aquele que abre a boca e o mar se acalma, é aquele que diz: aquieta-se o vento, fica quieto, porque Ele detém toda a glória, Ele está em todo lugar. O salmista vai dizer: para onde eu me ausentarei da tua presença, Senhor? Porque se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, tu estarás lá. O inferno, irmão, não é ruim porque Deus não está lá. O inferno é ruim porque a ira de Deus está sendo derramada sobre eles. O mundo hoje pinta uma imagem de Deus, como se Deus fosse apenas amor, como se Deus fosse contemplar a sua presença, a sua face, as suas boas ações, e simplesmente teria um resultado lá na frente que lhe concederia a salvação. Mas Deus está dizendo desde o princípio, eu praticamente vejo Deus levantando do trono e dizendo, em Deuteronômio 32, 39, vede agora que eu sou Deus, e mais, não há outro Deus além de mim, eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem escape das minhas mãos. Sabe por quê? Porque eu levantarei as minhas mãos para o céu e direi, eu vivo para sempre. Deus não é semelhante aos homens, Ele tem a sua diferença. Deus não é semelhante aos homens, mas Ele chama aqueles que estão caídos para um relacionamento pessoal. Ele chama aqueles que estão feridos para abrir os teus olhos para a luz que ilumina, para a luz que chama para perto, para a luz que mostra a salvação do homem e mostra a sua necessidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O mundo está vivendo numa depravação. E Paulo ele vai dizer: quem conhecerá o Senhor? Quem subirá ao seu lugar santo? Em uma teologia que praticamente vira uma poesia, Paulo ele diz em Romanos capítulo de número 11, versículo 23 ao 24, dessa forma: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem foi que se levantou e aconselhou ao Senhor? Quem lhe deu primeiro para pensar que pode ser recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não existe ninguém acima de Deus, não é Deus que se assemelha aos homens, mas aos homens que necessitam restaurar aquela imagem que foi perdida pelo pecado. O interessante é que você vê um evangelho sendo pregado, e muitos apontam para a nossa geração, dizendo que essa é a pior geração que já existiu. Mas eu vejo aqui esta noite jovens que ainda conhecem a presença do Senhor. Eu vejo aqui hoje profetas que ainda prezam pela palavra poderosa do Senhor. Não precisa adornar os teus louvores, não precisa adornar a sua palavra com muita técnica, com muita falatória. A palavra é simples e eficaz naquilo que é prometida. A palavra faz aquilo que não podemos fazer. Sabe o que é avivamento? É isso que Paulo está dizendo: desperta tu que dormes. Como pode um morto reagir? Através da palavra, e a palavra é vida. Através da palavra, e a palavra traz esperança. Através da palavra, porque avivamento não é movimento, avivamento é arrependimento e reconhecimento da nossa situação. Avivamento não é pular e falar em línguas estranhas, isso é o mover que acontece com os nossos sentimentos, mas avivamento é olhar para mim e saber que a graça dele me basta e que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu sei que você está aqui esta noite, e talvez para entrar aqui, muitos gigantes se levantaram contra a tua vida, muitas pessoas olharam para você e disseram: não há mais esperança, parece que para lutar e para viver nós temos que enfrentar leões diariamente. Viver aquilo que Paulo ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ora, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque servir a Deus, irmão, é dizer não quando se quer dizer sim. É dizer eu não quero, quando na verdade a sua carne quer, porque a sua carne natural, ela tende para o pecado, mas o Espírito que há dentro de você,
Ramanagasébia. A Bíblia vai nos dizer que intercede com gemidos inexprimíveis. Ele te faz olhar para cima, para o alvo que é Cristo Jesus. Ele te faz lembrar que Ele continua sendo aquele que te olhou quando ninguém te olhava, que vê a ferida que existe dentro do teu coração. Eu sei que muitos que estão aqui entraram nessa igreja com um sorriso estampado no rosto, mas somente você e Deus sabe o tamanho da ferida que existe dentro do seu coração. Sabe as noites em que você se ajoelhou e sem ter forças disse: Pai, eu não consigo mais andar, eu não consigo mais caminhar, eu não consigo mais me colocar de pé, eu sou frágil, não tenho força. Mas eu me lembro de Paulo dizendo que eu me alegro também com as injúrias, eu me alegro também com as perseguições, eu me alegro também com os açoites, pelos insultos que eu passo por causa de Cristo, porque quando eu perco toda a minha força, ainda resta a força de Cristo em mim, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque quando a minha força se esvai de mim, eu ainda olho para o alto e enxergo Ele de pé, com o seu cetro de justiça, dizendo: eu vivo e eu reino para todos sempre. Tiago, está doendo, está difícil, mas continua na presença, irmão. Está doloroso, mas hoje Ele te toma pelo colo para sarar e para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Tiago, eu estou no fundo do poço, aí que é melhor, porque quando você está embaixo, a sua única visão é o céu. É tempo de falar com Ele, é tempo de se relacionar com Ele, porque Ele continua com seus braços estendidos na tua direção. Ele continua te chamando de filho, Ele continua te chamando de servo. É tempo de orar mais, é tempo de se consagrar mais, é tempo de se entregar ao Senhor e reconhecer que não somos nada. Como Charles Spurgeon disse: a graça que não te constrange não te salva. O evangelho que não te faz reconhecer que você não é nada, não te vai fazer olhar que existe um Redentor excelso e glorioso. Não romantize o Evangelho de Cristo, não romantize a cruz que carregou sobre Jesus, porque aquela cruz era feita de pecados de todos os homens e estava sobre os seus lombos, estava sobre as suas costas, e Ele sua sangue no jardim do Éden, dizendo: Pai, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam também, aonde eu pisar, eu quero que eles vão comigo, porque são meus servos, são meus filhos. Nós não somos merecedores, irmãos. Tem muita gente que enfeita a cruz de Cristo, pinta a cruz de Cristo, mas não consegue olhar para ela e dizer: perdoa os meus pecados, Senhor. Oramanagassébia. Não consegue olhar para Jesus no madeiro e imaginar como deve ter sido para João ver o seu mestre crucificado naquela cruz, com uma coroa de espinho na sua fronte, quando ele merecia uma coroa de glória. Com seus olhos inchados de tanto olhar a incredulidade dos homens, quando ele deveria estar com os olhos abertos, com chamas de fogo. Como deve ter doído em João ele ver o seu mestre ser tranpassado com uma lança e dali jorrar água e sangue. Mas mais doído deve ter sido ele ouvir do alto daquela cruz, dentre as 7 frases que foram ditas por Jesus: eu tenho sede. Você consegue perceber que era a água da vida eterna morrendo com sede de uma cruz, depois de ter saciado multidões. Mas o mais glorioso é que no alto céu, João, ele fala: e eu ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta. Ramanagasébia. Lá no céu, João vai chorar, porque não havia ninguém digno de desatar os selos, mas ele ouve um dos anciões dizendo: João, não temas, porque eis aí o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que morreu para desatar o livro e abrir este selo. João, ele vive, ele reina para todo sempre. Jó em Uz vai declarar: eu queria que as minhas palavras fossem esculpidas com chumbo na rocha, porque eu bem sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Ele vive, irmãos.
É a esperança que você espera, é aquilo que te conduz para a vida eterna, é aquele que te faz entender que Ele continua sendo santo e glorioso. Aleluia! Ramanagassébia. Deus é justiça e também é fogo consumidor. Por isso não se deixe enganar, jovens, com movimentos que te faz pensar que nós estamos em cima do púlpito para parecer maior do que quem está do nosso lado. Porque vocês sabem que hoje parece que virou uma competição, quem canta melhor, quem prega melhor, quem esboça melhor, o melhor sermão, quem consegue, não sei, fazer um movimento diferente, quem trata com o homem é o Espírito Santo de Deus. Melhor avivalista que já existiu continua sendo o Espírito Santo de Deus. Salmos de número 75, versículo de número 8, ele vai dizer: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, é um vinho tinto da sua ira, e ele dá de beber a todos os homens maus, e eles sobregerão, eles beberão até a última gota. É o cálice da ira de Deus. A flecha da sua justiça já está apontada para todos aqueles que ouvem a sua voz, mas ainda não abriram os seus olhos para a luz de Cristo. Ele está dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ele está dizendo: abre os teus olhos enquanto é tempo, porque eu ainda continuo chamando para perto. Eu ainda continuo chamando para se relacionar. Eu ainda continuo te dizendo que eu sou Deus, a minha palavra ainda tem prioridade. O púlpito ainda é dele, a palavra ainda é dele, irmãos. E nós olhamos para o povo de Israel com seus olhos inchados, porque já não conseguiam mais andar de acordo com a vontade de Deus. Foram 350 anos, um tempo de juízo, onde eles adoravam a Deus e se afastavam dele. Deus sempre levantou um povo, Deus sempre levantou algo como instrumentabilidade para que o povo de Deus pudesse se lembrar do seu Deus. Quero um exemplo: Isaías, no capítulo de número 1, ele não começa o seu livro apresentando a si mesmo, como Jeremias e os demais profetas. Ele começa dizendo: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não entende, o meu povo não me conhece. Como alguém pode se dizer povo de Deus e não conhecer o seu próprio Deus? Isaías não apresenta a si mesmo, ele está dizendo: eu vou apresentar a vocês aquilo que vocês esqueceram, porque até adoram, porque até cultuam, porque até esboçam louvores, mas Deus, ele quer ser único, Deus é excelso, Deus não compartilha a glória dele com ninguém, ele continua sendo santo. O meu povo não me conhece. Isaías está dizendo: os seus irmãos já caíram e vocês estão andando pelo mesmo caminho, porque não adianta pular, não adianta falar, se os joelhos não estiverem dobrados e a voz não estiver dizendo: Senhor, faça de novo, derrama o teu Espírito sobre as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, porque eu não sou merecedor do teu amor. Isaías, no capítulo de número 40, ele vai olhar para esse mesmo povo e começa indagando: o nosso Deus se esqueceu da nossa situação, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo. E sabe o que ele introduz? Ele diz: será que vocês nunca ouviram falar que Deus é o Deus eterno, que Ele não se cansa e não se deixa fatigar, que até os jovens andam e se cansam, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Os que confiam no Senhor, Israel, eles recebem novas forças, eles começam a voar, eles olham para o alto, porque sabem que é de lá que vem o socorro. Israel, Deus continua sendo Deus que se relaciona. Mas Israel já não estava mais em Jerusalém, Israel já não estava mais dentro dos templos, mas como o salmista diz no número 137, e junto aos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Ora Managassébia. Consegue entender a tristeza dessas palavras? Porque era um povo que adorava, era um povo que via a glória, era um povo que via o mar se abrindo, a nuvem andando junto com eles no meio daquele deserto, mas agora estavam dizendo: junto aos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião.
As nossas harpas nós penduramos nos salgueiros, e os nossos inimigos que zombam de nós nos pedem uma canção dizendo: cante-nos um dos cânticos de Sião. Porque quem não se posiciona em Israel vai se chorar junto aos rios da Babilônia. Quem não se levanta quando Deus fala vai se prostrar e sentir saudade da voz de Deus. Igor, eu já ouvi jovens dizendo que não creem mais no batismo do Espírito Santo. Eu já ouvi pregadores cessacionistas que não creem mais no poder e na glória de Deus, que olham para a igreja do passado e dizem: a igreja do passado era muito quadrada, a igreja do passado não tinha teologia, não tinha ciência, não tinha poder. Irmãos, entra numa igrejinha do passado, que você vai ver jovens falando em línguas estranhas, que você vai ver paralítico começar a andar e deixar a sua cadeira de roda, que você vai ver crianças entregando profecia, que você vai ver cego enxergando, que você vai ver surdo começar a ouvir. A igreja do passado pode até não ter o tanto de conhecimento que nós temos hoje, mas ela não era desprovida de poder e de unção, porque era uma igreja que orava, porque era uma igreja que se ajoelhava diante de Deus e entendia a sua fragilidade, a sua necessidade. Mas Israel está dizendo: o Senhor se esqueceu de nós. Como deveriam ser os cultos em Jerusalém, porque eles estavam dizendo: agora nós estamos vendo as nossas filhas e as nossas mulheres serem vilipendiadas, as nossas crianças serem tacadas na rocha para a morte, e os nossos inimigos nos pedem uma canção. Mas como, Senhor, como nós podemos adorar a Deus em terra estranha? Não deixe a situação apertar para você se lembrar que Deus, Ele continua sendo o Senhor da tua vida. Não deixe a situação se apertar para você se lembrar como era no princípio, quando o Espírito Santo de Deus tocou na tua alma e você sentiu aquilo que você nunca havia sentido. Não deixe, irmãos, que o seco ele se feche um pouco mais, para você começar a se ajoelhar e dizer: agora nós choramos aos rios da Babilônia e não vemos mais os montes de Sião. Nós não conseguimos mais contemplar os milagres de Deus. Sabe por quê? Porque existe uma lacuna entre aquilo que somos e aquilo que éramos. Não conseguimos reconhecer que somos depravados e necessitamos da graça de Deus. Não conseguimos reconhecer que sem Ele não somos nada, irmão. Jacó vive 20 anos da sua vida fingindo ser Esaú, tendo a primogenitura de Esaú, e quando ele atravessa o val de Jaboque, o segredo não era lutar com o anjo, era reconhecer quem ele era. Porque o anjo, no meio da disputa, ele pergunta: qual é o seu nome? 20 anos atrás ele havia dito: meu nome é Esaú. Viveu como Esaú, se comportou como Esaú, mas ele sabia que o seu nome era Jacó. E agora, diante do anjo, ele responde a pergunta: eu sou Jacó, suplantador, eu sou ladrão, eu reconheço a minha natureza, eu não sou nada. E a partir deste momento ele falou: tu não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutou com Deus. A partir do momento que você se ajoelhar e dizer: Senhor, eu não sou nada, é então que Ele vai te fazer entender que mesmo você não sendo nada, sendo pó, Ele continua sendo grande, Ele continua te chamando para perto, Ele continua revelando a tua face. Paulo, ele vai dizer que agora eu conheço como através de um espelho sombriamente, mas então o verei face a face. Agora eu conheço não da sua plenitude, mas então eu conhecerei como também sou conhecido. O que ele está dizendo: hoje o que agora vemos não reflete inteiramente a glória do Pai. O que agora contemplamos não reflete quem Deus é verdadeiramente. Mas um dia nós ouviremos a voz do Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação deste mundo. Então nós o veremos face a face como Ele é, santo, excelso, glorioso e maravilhoso. Isaías vai dizer: ó, se fendesses os céus e descesses e fazesse notória a tua face, diante de ti as pedras tombam, os montes fumegam, Senhor. Mas a nossa geração não entende que Deus, Ele necessita de unicidade, Deus, Ele necessita de privilégio, Deus, Ele necessita de alguém que esteja com o coração aberto para se colocar em chama diante das multidões. Porque se você não se ajoelhar diante de Deus, você vai cair diante das dificuldades.
Porque se você não se ajoelhar, irmão, diante do Espírito Santo de Deus, que intercede por você, uma hora o mundo vai te colocar de joelhos, e você vai pedir ao Pai: Senhor, tem misericórdia de mim, porque estou perecendo. Israel se esqueceu do Senhor, Israel se esqueceu de quem Deus era, mas Isaías está dizendo: ele continua sendo o mesmo. Glória a Deus. Está caído Israel, mas não tem problema, eu vou levantar novamente. Está ferido Israel, mas não tem problema, mesmo que seja no meio da dor e da angústia, eu levanto e coloco no lugar. C.S. Lewis, ele vai dizer que o sofrimento é um megafone de Deus para levantar uma geração que dorme. O sofrimento é um megafone de Deus para despertar aqueles que estão dormindo. Abacuque, ele vai perguntar: Senhor, até quando eu gritarei violência e o Senhor não me socorrerás? Até quando eu gritarei misericórdia e as tuas mãos não serão estendidas? Porque um povo que é pior do que o povo de Israel, que são os cananeus, estão se levantando contra eles e nos ultrajando e nos matando. Então, depois de ouvir a voz do Senhor dizendo: escreve em letras grandes, para que até mesmo aquele que passar correndo possa enxergar o que eu estou fazendo. Porque o povo que se levanta contra você é aquele que eu uso para te restaurar. Porque o povo que hoje se levanta contra as suas plantações é aquele que eu te uso para te fazer entender que você me esqueceu no passado, mas eu continuo te chamando para perto. E então Abacuque muda a forma de se apresentar a Deus. Ele vai dizer: e ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, e ainda que nos currais não haja um gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque eu sei que mesmo no meio da dor e da angústia, Ele continua sendo santo. Porque eu sei que mesmo antes de Abraão, Ele era Deus, Ele era excelso, Ele era glorioso. Antes que o sol resplandecesse nos efôlios da eternidade, Ele disse: haja luz, e houve luz. Porque Ele é santo e poderoso, e por ser santo Ele não se mistura com o pecado. E aqui é o caminho para onde? Para o fim da nossa mensagem. Do alto do céu, Jesus, Ele olhou para você e viu o seu povo como ovelha sem pastor. E sabe o que o bom pastor Ele faz? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Você se lembra que no princípio no Éden, quando o homem cai, uma promessa é feita, que da semente da mulher Deus suscitaria um que pisaria na cabeça da serpente, esta lhe feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Era o cordeiro prometido por Deus. Mas o povo vai para o Egito e o cordeiro não se manifesta. O povo passa pela Babilônia e o cordeiro não se manifesta. O povo está perdendo a lei de Deus dentro do templo e o cordeiro não se manifesta. Mas João Batista, enquanto está no Rio Jordão, ele olha de longe e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus começou a caminhar, irmãos, no meio das sinagogas. O Cordeiro de Deus começou a caminhar no meio de Nazaré, de lugar onde eram rejeitados entre os homens. Isaías vai nos dizer que ele era o homem mais rejeitado entre os homens, aquele que sabe o que é padecer, homem de quem os homens balançavam a cabeça e não deram créditos à sua pregação, porque era um humilde galileu, alguém que se levantou e resolveu se tornar um pregador. E sabe qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A cúpula judaica se levantava contra este homem, mas nem mesmo eles conseguiriam e não conseguiram calar a sua voz. Porque em João 6, capítulo 60, muitos dos seus discípulos se levantarão e vão dizer: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E no versículo 66 eles se viram e dizem que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Mas Jesus não mudou o rumo da mensagem, Jesus não enfeitou um pouco mais aquilo que ele estava pregando. Sabe qual era a mensagem de Jesus? Os seus pais comeram maná no deserto, mas morreram, mas eis aqui o pão que desceu do céu. Eis aqui a água da vida eterna. Aquele que comer de mim, ainda que morra, viverá eternamente. Tem muita gente que vai até Jesus pensando que Ele é apenas o caminho para a provisão, mas Ele estava dizendo: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu não sou o caminho para o pão, eu sou a provisão que Deus enviou. Eu não sou o caminho para o cordeiro, eu sou o cordeiro que tira todo o pecado do mundo. As feridas que estavam sobre eles eram as nossas transgressões e as nossas iniquidades.
Isaías ainda diz mais que como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Era o homem mais eloquente que já existiu, mas depois de passar pela fortaleza Antônia e ser apresentado como um servo sofredor diante da humanidade, Jesus ele tem que atravessar um percurso de 600 metros até o Gólgota. Quando ele começa a andar, muitas pessoas já haviam se afluído para aquele lugar para ouvir o homem mais eloquente que já existiu. Era Páscoa e eles queriam ver aquele humilde Galileu que estava revolucionando a humanidade. Mas quando chegam, ele vê um homem ultrajado, machucado, ferido, com as suas costas em carne viva, porque havia sido passado pelo chicoteamento romano, onde muitos morriam, mas ele não. E para a surpresa de muitos, o homem mais eloquente que já existiu estava calado, a sua boca estava fechada. As mulheres olhavam para Jesus e Lucas é bem enfático em dizer que elas batiam no peito, porque não acreditavam que aquele era Jesus. Elas choravam batendo no peito, e se engana quem diz que Jesus caiu no percurso, que Jesus tombaleou. Jesus permaneceu de pé com as cruzes em suas costas. Era ele quem precisava de ajuda, mas ele estava oferecendo o seu alento, a sua formosura. Era ele quem precisava ser restaurado, mas ele vai olhar para aquelas mulheres e vai dizer: filhas de Jerusalém, não chorai por mim, chorai antes por vós mesmas, porque se fazem isso com o madeiro que está preparado, quanto mais a vós. Eu imagino os cegos olhando para Jesus dizendo: era eu que estava com os meus olhos tapados e não conseguia ver a luz de Cristo, mas Ele me restaurou e agora os teus olhos estão inchados. Imagina as prostitutas dizendo: eu estava caído, mas Ele disse: ninguém te acusa mais, porque eu já te justifiquei. Eu imagino os feridos e paralíticos dizendo: era eu que não conseguia andar, mas agora a cruz está pesando sobre as suas costas e os seus pés. Era um terreno irregular até o Gólgota, e alguém ajuda Jesus a levar a cruz, mas quando chega no Gólgota, ele ainda está calado. Cadê Pedro? Pedro se escondeu. Somente João, dos 12 discípulos, estava aos pés da cruz, porque um saiu para trair Jesus. João estava olhando para o alto e vendo o seu mestre numa cruz que não era feita para ele, era para Barrabás, que na história diz que ele era um homem mais corpulento do que Jesus. Então os braços de Jesus foram esticados naquela cruz a mais do que a sua necessidade. Ele estava no alto da cruz, com fome, com sede, mas como Deus, ele ainda era a água da vida eterna. Ele estava nas trevas da humanidade, mas no alto da cruz ele brilhava, fazendo aquilo que Deus havia concedido ao seu coração. Somente 7 frases é dita por Jesus na cruz: eu tenho sede. E ele vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Era o Filho de Deus sofrendo o desamparo do Pai na cruz. Ele poderia dizer: Pai, envia fogo do céu, mas ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia, Jesus. E corta o meu coração, porque quando eu olho para Salmos de número 22, é um descrevimento, é uma descrição daquilo que Jesus, como homem, ele sente na cruz. O salmista vai dizer anos e séculos antes assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alonga das palavras o meu bramido e não me auxilias. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego, porém tu és santo que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais e tu os livraste, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos, mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos me veem e zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a cabeça dizendo: você confiou no Senhor, que Ele te livre, livra-o, pois nele você tem prazer. Amanagassébia. E o versículo de número 3 ele vai dizer: abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e que ruge, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim, a minha força se secou como um caco e a minha língua se me apega ao paladar. E me pusestes no pó da morte, pois me rodearam os cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Eu poderia, Senhor, contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas túnicas. Mas tu, Senhor, Amanagassébia,
Não te alongues de mim, meu Pai, não me desampare, força minha. Apressa-te em me socorrer, alamanaga sobre andai. Livra, Senhor, a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Arabai, Soramanagasébia. Jesus se colocou em chamas por você esta noite. Jesus colocou-se diante dos homens para que pudesse haver vida dentro do seu coração. Porque desprezas a sua juventude, porque não ora como orava antes, porque não busca como buscava antes, porque Ele continua dentro daquele quarto te chamando para a intimidade. Naqueles momentos em que nem palavras saíam da sua boca, mas você chorava e Ele entende cada lágrima que sai dos teus olhos. Ele continua dizendo: volte a ser quem você era, volte a se relacionar como você se relacionava, porque você tem poder, você tem virtude, mas falta-te, porém, o primeiro amor. Falta-te, porém, o mais importante. Volte para onde você o deixou, volte para onde você o esqueceu e faça as primeiras obras com amor e com carinho, porque eu apresso em te socorrer, eu estou te chamando para um relacionamento íntimo. Aleluia! Laodiceia também era igreja, também adorava, mas Deus estava dizendo: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele estava dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui vai a pergunta: a quem eles estavam adorando, se o dono da vida estava do lado de fora? Que ceia era aquela que havia no meio de Laodiceia, se o pão da vida, que era simbolizado na ceia, estava batendo na porta e pedindo para entrar? Nós não adoramos a Deus de qualquer forma. Nós não adoramos a Deus de qualquer maneira. Satanás se levanta tentando parar a obra de Deus, mas eu vejo ele levantando um profeta dizendo que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. A promessa de Deus continua sobre o seu povo. João estava olhando para aquela cruz, e na ilha de Patmos, isolado, longe de tudo aquilo que ele havia vivido, talvez se lembrando do mestre sendo zombado pelos homens, a sua mente só estava nele, quando de repente ele diz que no dia do Senhor eu fui levado ao terceiro céu, se em corpo ou fora de corpo eu não sei, mas eu ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta, e eu virei para ver quem falava comigo. Quando ele olha, já não é mais aquele Cristo com o corpo suado pela vida, já não é mais aquele Cristo com uma lança transpassada no seu corpo. Ele olha para trás e ele vai dizer: eis que eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro estava um semelhante ao Filho do Homem. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram como latão reluzente acabado de sair da fornalha, a sua voz, irmãos, eram como voz de muitas águas, o seu rosto era como o sol em toda a sua glória, em todo o seu fulgor. E João, quando ele contempla isso, ele cai como se estivesse morto, mas o mestre toca no seu ombro com a sua destra e diz: João, não temas, porque eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. João, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou aquele que contempla o que ninguém contempla, eu sou aquele que vê o que ninguém vê. João, eu não estou morto, eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Talvez hoje você é tratado como paralítico porque não anda como seus amigos andam, mas um dia você vai andar sobre as ruas de ouro. Você vai tocar aqueles muros de jaspe que foram preparados por Jesus para você. Essa sua boca vai louvar junto com os anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E como Paulo lhe diz em 1 Coríntios 15, Satanás e os teus anjos, a morte, estarão olhando para o céu e vendo um povo diferente, sendo assunto aos céus. As suas vestes serão brancas como a lã e alvas como a neve.
Não será mais este corpo surrado pela vida, mas um corpo revestido com incorruptibilidade. Não será mais um corpo que pode ser sujo e mansado pelo pecado, mas um corpo de glória como o do nosso Mestre. E nós o veremos, o seu trono que está entronizado entre os querubins, com os serafins acima, e uma voz vai entoar pela eternidade: onde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte pela vitória. Jesus é a esperança para o seu coração, meu irmão. Não vim aqui pregar uma palavra que enche o seu ego. Eu vim aqui te fazer lembrar que existe um Deus que ainda te chama para perto. Um Deus que ainda cuida dos teus filhos. Está chorando, mas continua na presença. Está difícil, mas peça a Deus, como pediram os nossos antepassados: derrama, Senhor, do teu Espírito Santo sobre nós. Derrama, Senhor, da tua graça sobre nós. Que não sejamos pegos desprevenidos sem os nossos joelhos no chão. Que não sejamos pegos sem os nossos corações em chamas. Porque se você se constituir apenas um graveto seco, pronto para a chama do avivamento do Senhor, até mesmo as lenhas que são verdes serão incendiadas pela glória e pela graça do Pai. A tua família será alcançada, quem recebe. Os teus irmãos serão alcançados esta noite. Constitui esse graveto seco sobre o Senhor e diz: Senhor, derrama do teu fogo sobre mim. Derrama da tua graça e do teu avivamento sobre a minha vida. Porque Deus, Ele está te esperando no mesmo lugar. Quantas sarças terão que arder no deserto para que você tome uma posição e entenda que não é pela tua força, que não é pelos teus atos, é pela vontade dEle, porque tudo é por Ele, para Ele e dEle são todas as coisas, para todo o sempre. Amém. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Não vou me estender mais. Agradeço a irmã Zileide, aos pastores, que Deus continue abençoando a vida de vocês, grato pela oportunidade, e confesso, meus irmãos, que a presença de Deus, ela não se engana, mas ela escolhe jovens como vocês que estão aqui esta noite. Tiago, eu não sei falar, eu não sei me portar. O maior avivamento do Antigo Testamento aconteceu sobre a vida de um menino chamado Josias, com 8 anos de idade, que foi colocado sobre um trono para reinar em Jerusalém. Não importa a tua idade, não importa o seu cabedal teológico, não importa o teu conhecimento, apenas constitui servo de Deus e ore para que Ele enche a tua vida com a tua graça. Amém? E assim agradeço a rica oportunidade em nome